No fim de semana, depois de Israel lançar a maior série de bombardeios desde o início da ofensiva contra o Hamas, o premier Benjamin Netanyahu disse que o conflito entrava em uma nova fase e que a guerra seria longa e difícil. Segundo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, a terra em Gaza tremeu. Hoje, as forças de Israel lançaram folhetos para avisar que o norte da faixa de Gaza agora é terreno de combates e voltaram a recomendar que os moradores deixem a região. Além dos ataques aéreos, os israelenses vêm conduzindo operações terrestres dentro da faixa de Gaza. O Hamas e grupos aliados dizem que há combates intensos no norte do território, inclusive em áreas que foram parcialmente ou totalmente destruídas. A nova etapa na guerra ocorre em meio a pedidos globais por um cessar-fogo, para garantir a segurança dos civis e a entrega da tão aguardada ajuda humanitária. Mas, até o momento, Israel, com apoio dos Estados Unidos, não parece disposto a baixar as armas. O Ao Ponto dessa terça-feira discute o estado da guerra entre Israel e Hamas, que entra na quarta semana com números sombrios. Do lado israelense, 1.400 mortos. Entre os palestinos, mais de 8.300. Quem conversa com a gente sobre os rumos do conflito é o cientista político e professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunther Hudzit. Ele também fala sobre os riscos de novas frentes de batalha serem abertas. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 31 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Professor Gunther Hudzit, mais uma vez, muito bem-vindo ao Ponto, sempre um prazer tê-lo aqui. E no sábado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a guerra em Gaza entrou em uma segunda etapa e advertiu que ela será longa e difícil. A gente vai falar um pouco desses aspectos do conflito ao longo do episódio, mas a gente pode começar pelo fato que provoca mais debates nos últimos dias, a invasão terrestre. Quais são os desafios de um ataque por terra em um ambiente urbano como esse de Gaza, que já está parcialmente destruído? Bom, Felipe, obrigado pelo convite, bom estar aqui de novo com vocês. O ambiente urbano é o mais complicado porque os edifícios, casas, estejam eles ainda intactos ou não, eles fornecem o abrigo para contra-ataques, principalmente para quem está fazendo uma estratégia de assimétrica, ou seja, uma força menor, com menor capacidade de poder de fogo que normalmente um governo tem, e principalmente é um terror para qualquer veículo blindado, porque uma pessoa consegue se esconder facilmente numa casa destruída ou num apartamento mais alto e lançar um foguete antitanque que vai conseguir destruir um equipamento pesado de milhões de dólares com um foguete autopropelido de alguns milhares de dólares. Portanto, você utilizar tanques, veículos blindados num ambiente como esse é quase que um suicídio. Por isso que todos os grandes estrategistas militares tentam a todo custo evitar o ambiente urbano. Pois é, Gunther, e diante de tudo isso que você está falando, mais o fato de que Gaza é uma das áreas mais densamente povoadas do planeta, com ruas muito estreitas e agora já muitas em escombros, isso indica que qualquer avanço tem que ser feito mais a pé do que em veículos blindados e tanques? Pois é, Carol, você tem essa perspectiva. O que eu já li é que as Forças Armadas israelenses vinham já se preparando para lutar nesses ambientes urbanos há muito tempo e principalmente vinham se preparando até mesmo para lutar nesse ambiente de túneis que o Hamas ficou famoso por construir. A gente não pode esquecer que toda a ocupação da Cisjordânia é praticamente em ambiente urbano em que os soldados israelenses estão patrulhando a pé, não numa zona de guerra, não é longe disso a Cisjordânia, mas já tem um certo
expertise, já tem, não é uma novidade completa para os soldados israelenses. Eles já lutaram uma guerra contra o Hamas, já lutaram uma guerra em ambiente assim, contra o Hezbollah também, e principalmente contra o Hezbollah, sofreram pesadas baixas, até mesmo com veículos blindados, e eles, as forças de defesa de Israel, tiveram que se readaptar, refazer suas táticas. Então, eles até estão preparados, mas já sabem que é propício para uma quantidade muito grande de soldados e civis mortos. A gente tem visto um dos aspectos dessa operação, que é o alerta feito pelo exército de Israel para que a população de Gaza siga para o sul do território, saia do norte. Isso pode fazer parte de uma estratégia para usar uma velha prática das guerras e conflitos armados em geral, que é o do cerco militar, a áreas consideradas como estratégicas para o Hamas? Sem dúvida alguma, até todo o cerco que foi feito em Gaza para evitar que entrasse suprimentos, foi com base nessa lógica de que se não entra nenhum suprimento, mais cedo ou mais tarde os próprios militantes do Hamas vão ficar sem munição, sem combustível, sem comida e sem água. O grande problema é que o Hamas utiliza a própria população palestina como escudo humano e tem até proibido, impedido mesmo que a população palestina saísse do norte de Gaza. Então, isso indica que, infelizmente, seguindo esse curso que está seguindo, a quantidade de civis mortos vai aumentar. A grande dificuldade agora é encontrar, de fato, alimento, água e também gás. São filas gigantescas. Nos supermercados, os produtos estão acabando. Em Rafah, também no sul de Gaza, onde fica a fronteira, brasileiros fazem café e comida de maneira improvisada. E de acordo com a ONU, 20 caminhões de ajuda humanitária, você acompanha aí, vão ser liberados por dia para entrar na área da guerra. Antes do começo do conflito, eram cerca de 500. Tem também um grande debate sobre a forma como os ataques aéreos estão sendo realizados contra Gaza, né? Como que as forças aéreas definem quais alvos são atacados e como realizar esses ataques? As forças armadas mais modernas, elas já se redesenharam para operar conjuntamente. Ou seja, você ter o mínimo possível de divisão no seu planejamento entre exército, marinha e aeronáutica. E você ter o máximo possível de treinamento conjunto para que eles consigam operar conjuntamente e, nesses casos, você ter a definição de um alvo, até mesmo por um soldado do exército, que ele consiga, por exemplo, com uma mira laser, apontar esse laser que é invisível ao olho humano para uma localidade e transmitir para um avião a frequência desse laser e o piloto voar para aquela região e soltar uma bomba que vai seguir esse feixe de laser. Ou então o soldado define a localização exata por GPS de um alvo, passa essa localização para o caça, o piloto do caça insere essas coordenadas no computador da bomba e essa bomba vai e com precisão, às vezes até de pouquíssimos metros, 2 metros, e atinge o alvo. Então não é que nem aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial ou até mesmo da Guerra do Vietnã, que o piloto olhando de cima mais ou menos tinha uma ideia de se estaria acertando ou não o alvo. Hoje você tem toda essa operação combinada e junto com a tecnologia de designação de alvo. Se a gente está falando de tecnologia por um lado, por outro lado, no lado do Hamas, há uma aposta em uma tecnologia um pouco mais rudimentar,
A começar pelos túneis, os famosos túneis de Gaza. O Hamas ele planejou esses ataques de 7 de outubro por anos, segundo o serviço de inteligência, e também provavelmente estava prevendo essa resposta de Israel. Os túneis eles devem desempenhar um papel importante nesses combates? Uma das razões que se tem comentado, lido alguns analistas, até mesmo israelenses, é que um dos motivos, entre aspas, do atraso dessa invasão terrestre é porque as forças israelenses estariam visando justamente destruir o máximo possível esses túneis e principalmente os depósitos, né, de armas e munições que esses túneis conteriam. Então, essa construção de toda essa infraestrutura faz parte dessa guerra assimétrica de atrair as forças israelenses para Gaza, entrando e, portanto, eles, né, o Hamas, escolhendo quando e onde lutar contra os soldados israelenses. Mas diante, né, de certos aprendizados das outras guerras, até mesmo de uma pressão americana muito grande, Israel não invadiu logo em seguida. Então veio se preparando para isso. O que tudo indica é justamente não cair nessa armadilha que o Hamas teria construído para as forças israelenses. Gunter, apesar de todo esse cerco, o Hamas continua fazendo lançamento de foguetes contra Israel. No domingo até acertou um prédio de apartamentos em Tel Aviv. São projéteis que passam longe de ter uma tecnologia de ponta, né, como os mísseis usados por Israel e outros países da região, mas causam estragos. Causam. Então, nesse caso aí, a diferenciação de míssil e foguete. Míssil tem um sistema de guiagem que leva para um objetivo, um alvo pré-determinado. Foguete é mais ou menos, é naquela direção ali que eu vou jogar, onde vai cair, não tenho certeza direito. Então, a maior parte dos que foram lançados pelo Hamas são dessa segunda categoria, os foguetes, que o Hamas veio construindo, né, aos milhares nos últimos anos, podem não ter a precisão, mas eles saturam, né, principalmente nos primeiros dias, eles saturaram o domo de ferro israelense para que algum passasse e atingisse alvos israelenses. Então, eles estão diminuindo a quantidade de lançamentos, pelo que tudo indica, devem estar diminuindo a quantidade de foguetes que o Hamas tem, mas acaba sempre passando um ou outro, né? E causando estragos materiais sempre e, às vezes, matando mais alguma pessoa, né? E esses são foguetes que a gente até falou aqui no Ao Ponto algumas vezes, são foguetes muito fáceis de fazer, muito baratos de fazer, que pode até usar, tem relato até que estariam usando canos de apartamento, canos de água. Matéria-prima, em tese, tem para fazer tanto foguete? Sim, porque foguete como desses, né, sem um sistema guia, é um tubo de aço, se ele for fino não tem problema, porque o voo é curto, não precisa ter tanto combustível, né? Você ter um propelente, normalmente propelente líquido derivado, né, de petróleo, portanto até mesmo gasolina, serve, e aí para ter acesso a explosivo que vai explodir no impacto. Então, teoricamente, é muito fácil de fazer, é ter um certo expertise e acesso a esses materiais. A Cisjordânia, território sem ligação terrestre com Gaza, que é controlado pela autoridade palestina, rival político do Hamas, também não está livre da violência. 7 palestinos, incluindo 4 adolescentes, foram mortos nas últimas 12 horas pelas forças israelenses em incidentes separados. Desde o dia 7 de outubro, já são 69 mortos só na Cisjordânia, alguns vítimas de colonos judeus.
Professor, além da guerra em Gaza, existe a preocupação com outros cenários, como o da Cisjordânia. A gente está vendo confrontos aí quase diários, incluindo moradores do território e colonos israelenses, e o teor dos discursos está cada vez mais intenso de lado a lado. O senhor vê o risco de uma segunda frente de combate ser aberta agora na Cisjordânia? Na Cisjordânia existe sim, até mesmo um receio de uma terceira intifada. Ou seja, dependendo da quantidade de civis mortos em Gaza, vários grupos da Cisjordânia que não são subordinados ao Hamas, que são grupos de jovens que têm surgido na Cisjordânia, que também não respeitam a autoridade palestina, né? O mais famoso deles é a Cova dos Leões. Isso pode levar a um aumento dessas atividades e até mesmo de ataques contra colonos israelenses ou das forças de segurança. Tem esse receio, sim, de que na Cisjordânia isso possa acontecer. Você mencionou a autoridade palestina, o presidente Mahmoud Abbas ainda manda alguma coisa? Essa é uma das grandes questões do pano de fundo. A autoridade palestina fez uma eleição em 2006, e inclusive perdeu para o Hamas, né, na faixa de Gaza, e nunca mais fez uma outra eleição. Você tem aí, portanto, praticamente já uma geração de jovens palestinos que cresceu com Abbas no poder, com a autoridade palestina no poder, e sem essa legitimidade do voto. Então, esses jovens que não estão vendo um resultado, um avanço na criação do Estado palestino, perderam efetivamente esse respeito e o medo da autoridade palestina. Por isso que esses grupos na Cisjordânia estão crescendo em suas atividades. E o Hezbollah, hein, professor? A gente tem visto aí algum tipo de conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano, por enquanto de baixa intensidade. O líder do grupo ainda não se manifestou desde o início da guerra em Gaza e o Estado libanês não quer que haja uma guerra ali na região, né? Tudo que eles não querem. O senhor vê o risco também de um novo conflito nessa região, só que contra um adversário teoricamente mais forte do que o Hamas, que é o Hezbollah? Sem dúvida alguma, Hezbollah é muito mais forte que o Hamas, recebe ajuda iraniana direto, tem muito mais mísseis do que foguetes, portanto os alvos seriam mais facilmente atingidos por esses mísseis, uma quantidade muito grande, portanto com explosivos, né, com maior capacidade de explosivos, o que causaria um estrago muito maior, e com um grupo que já vem sendo treinado na guerra civil do Líbano. O Hezbollah apoiou o governo libanês para se manter no poder. Então, sem dúvida alguma, Hezbollah é uma seríssima ameaça para Israel. Eu ainda acho que eles não vão entrar porque nessa guerra contra Israel, porque as lideranças druzas e sunitas do Líbano estão pressionando. Estão pressionando porque da última vez que o Hezbollah fez isso, entrou em guerra contra Israel, ele matou muitos soldados israelenses, sim, inovou, como eu disse antes, Israel teve que se adaptar, aprender com esses erros, mas o preço que a sociedade libanesa como um todo sofreu foi muito alto. Então, por isso que a pressão está grande para que o Hezbollah não tente apoiar em larga escala o Hamas. Fique no máximo nesse tipo de ação que a gente tem visto nos últimos dias. E não tem como não falar do conflito entre Israel e Hamas sem falar dos Estados Unidos, o maior aliado de Israel não só no Oriente Médio, mas acho que no planeta. Eles posicionaram 2 porta-aviões no leste do Mediterrâneo, intensificaram envio de munições e têm feito alertas, especialmente para o Irã, para que não se envolva na guerra em Gaza. Tem alguma chance de vermos as famosas boots on the ground dos Estados Unidos de novo no Oriente Médio? Olha, soldado americano na faixa de Gaza ou contra Hezbollah, eu não vejo essa. Para mim, isso é um risco gigantesco que o presidente Biden sofreria, com resultados muito incertos,
praticamente nulos, e por isso que eu não acho que os americanos vão colocar soldados. Agora, o envio dos 2 porta-aviões foi realmente um recado muito sério para que Hezbollah não fizesse um ataque como a gente vinha falando, porque a capacidade de poder aéreo que esses 2 grupos de ataque têm supera muito praticamente todas as forças aéreas ali da região, com exceção possivelmente só de Israel. Por isso mesmo, é uma medida preventiva, como o próprio presidente Biden disse no domingo, dia 8 de outubro, para que ninguém tente se aproveitar da situação. É um claro recado que foi passado principalmente a Hezbollah. Em relação ao cessar-fogo, assim como os Estados Unidos não concordariam com cessar-fogo depois de Pearl Harbor ou depois do 11 de setembro, Israel não vai concordar com o fim das hostilidades depois desse terrível ataque. O pedido de um cessar-fogo é um pedido que Israel se renda à barbárie, ao terrorismo, e isto não vai acontecer. Professor, a gente falou o episódio inteiro sobre guerra, mas queria terminar falando da possibilidade de suspensão dela. Tem uma pressão internacional enorme para um cessar-fogo em Gaza, especialmente para permitir a entrada de ajuda humanitária. Isso não aconteceu. O senhor acredita na possibilidade de algum tipo de pausa no conflito e isso acontecendo, uma eventual pausa? Como garantir que todos os envolvidos cumpram aí o acordo? Olha, eu espero estar muito errado, mas eu não vejo o governo israelense pausando agora a guerra para a entrada de ajuda humanitária, porque na visão israelense isso ajudaria o Hamas. Não há como garantir que no meio dessa ajuda humanitária também não entre, por exemplo, munição, combustível para o Hamas. Existe a possibilidade, como aconteceu em vários outros conflitos, do Hamas se apoderar dessa ajuda humanitária e dessa forma controlar a população palestina ali de Gaza. E o governo israelense, principalmente o primeiro-ministro Netanyahu, tem que dar uma resposta aos eleitores israelenses, principalmente daqueles que perderam parentes e amigos no ataque do dia 7 de outubro. Então, principalmente por isso, ter que dar essa resposta para o seu eleitor, é que eu acho que, por enquanto, o governo israelense não vai parar os ataques e vai continuar até decidir o mínimo possível, assim, de que ele vai poder construir um discurso para o seu eleitor de que eles deram uma lição no Hamas. Professor Gunther Hudzit, muito obrigado pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado pela participação e volte sempre aqui ao ponto. Eu que agradeço o convite, obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Thaisa Rios, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.